Essas duas bobagens são marteladas insistentemente nas mentes desde a mais tenra infância, desde o primeiro grau até chegar na universidade. Eu dou aula na universidade, os meninos chegam nas nossas mãos com todo aquele pensamento trabalhado desde o primeiro professor de história que ele teve. O nosso trabalho é colocar eles para pensarem e se libertarem disso, né? Quer dizer, são duas falácias facilmente refutáveis, mas que adquiriram áreas de truísmos, de verdades, de axiomas incontestáveis, graças a uma tática que as esquerdas revolucionárias sempre utilizaram, principalmente inspiradas no Antônio Gramsci, né? De repetir exaustivamente uma mentira até que ela, por exaustão, se transforme em uma verdade inquestionável. João é pobre porque Pedro é rico. Então vamos tirar do Pedro para dar para o João. Aí vem o redistributivismo que revolta o Nivaldo e me revolta e revolta a todos os que prezam minimamente a liberdade individual. E o somatório das pobrezas é igual à riqueza. Parece ser essa a política que vem norteando o nosso Ministério das Relações Exteriores no atual governo. Vamos nos unir a quem? A Hugo Chávez, a Evo Morales, ao presidente do Equador, Correa, ao novo líder latino-americano que vem surgindo, que é o novo presidente do Paraguai, e com isso nós vamos enfrentar os países desenvolvidos. Definitivamente, isso é uma grande bobagem. O segundo ponto é o Foro de São Paulo, que desde a sua fundação em 1990 propôs-se abertamente a inocular na sociedade o veneno socialista. O propósito deles é criar na América Latina uma cópia da antiga União Soviética. O filósofo Olavo de Carvalho vem denunciando isso na imprensa há vários anos e foi taxado de maluco, de visionário. Esse cara é um comunista embaixo da cama. Saiu o Foro de São Paulo. Recentemente descobriu-se que integrantes do atual governo trocavam e-mails com chefes da guerrilha colombiana, da FARC. O que impressiona é a omissão de alguns e a covardia de outros, que mesmo sabendo da existência do Foro de São Paulo e conhecendo seus perigos, preferiram e preferem continuar calados. No campo da política, eu listei 8 pontos, rapidamente. Primeiro, não existem partidos de direita no Brasil, e muito menos partidos liberais democráticos. Então a nossa democracia é uma piada. Você pode escolher entre a esquerda pitbull ou a esquerda poodle. Porque não existe direita. Quem é de direita tem vergonha de mostrar a cara. Onde é que já se viu uma democracia assim, meu Deus? Segundo ponto, não existem partidos programáticos de fato. Aqui não se vota em ideias, vota-se em pessoas. É outro problema. Terceiro, a representatividade política deixa muito a desejar. Quarto, existe um desrespeito absoluto em relação ao princípio da subsidiariedade, ou seja, existe uma centralização excessiva de poder, administrativa, econômica, em todos os campos. República Federativa do Brasil é só no nome, porque nós não praticamos o verdadeiro federalismo. Os dois principais partidos, PSDB e PT, são partidos de esquerda, campeiam o populismo, o fisiologismo e a corrupção. E a ideia de um terceiro mandato para o atual presidente não é uma simples lenga-lenga, nem simples bajulação dos seus amigos. Faz parte de um projeto de poder e nós temos que estar atentos. No campo do direito, com a defesa do Data Vênia, a doutora Marli, minha querida amiga. Primeiro, desrespeitos frequentes e organizados aos direitos de propriedade, muitas vezes financiados pelo próprio Estado, justamente o ente que estaria obrigado a zelar por esses direitos. O MST, por exemplo, que é o principal instrumento dos chamados movimentos sociais, é totalmente financiado por determinadas ONGs que, por sua vez, são financiadas pelos impostos que nós pagamos. Entre 2002, segundo ponto, e 2007, como escreveu recentemente o meu querido amigo, o Dr. Ives Gandra Martins, houve, segundo a Unesp, 4.008 invasões de fazendas.
todas absolutamente inadmissíveis numa sociedade de cidadãos livres. Até porque as culturas agrícolas, temporárias e permanentes, somadas às florestas plantadas, ocupam 77 milhões de hectares, que corresponde a 9% do território brasileiro, enquanto os assentados ocupam os mesmos 77 milhões de hectares, dados por si suficientes para derrubar o argumento comumente utilizado pelos líderes do MST de que não existiria uma política agrária. Nos governos Fernando Henrique e Lula, os que se autodenominam sem terras ganharam de mão beijada uma extensão de terras equivalente à de todas as plantações temporárias, permanentes e de florestas existentes no país. Isso é ou não é uma agressão às nossas liberdades individuais? Terceiro ponto, os índios que representam, e olha que eu tenho nome de índio, né, o Biratã, representam 0,25% de toda a população brasileira, receberam 107 milhões de hectares do governo federal, o que significa, na frieza dos números, que se destinou a eles uma área 39% maior do que a de todas as áreas de cultura agrícola do Brasil. Quarto, nenhum cidadão brasileiro pode entrar nos territórios destinados às tribos que a ditadura politicamente correta agora vem chamando de nações, sem obter autorização válida por poucas horas de algum funcionário da FUNAI. Portanto, o tão decantado direito de ir e vir só é válido em pouco mais de 85% do território nacional, já que 15% do total do território do país pertence à FUNAI e às nações, entre aspas, eu prefiro dizer tribos, indígenas, já que nação para mim é o Brasil, e não a todos os cidadãos. Os índios e anomanes, outro ponto, pretendem propor à ONU que uma parte de terras brasileiras e venezuelanas, riquíssima em reservas